Olá, sejam todos muito bem-vindos. Olha, hoje a gente vai começar uma jornada, e que jornada, viu? Uma que vai nos levar direto para o coração do Novo Testamento. Vamos conversar sobre o grego bíblico, o famoso grego koiné. Eu sei, para muita gente, só de ouvir essas palavras já vem na cabeça aquele alfabeto estranho, uma gramática que parece um bicho de 7 cabeças, uma montanha de coisa para decorar que, nossa, parece impossível de escalar. Mas e se essa impressão, que é super compreensível, pudesse ser transformada? E se a gente começasse a ver o grego não como um muro, mas como um presente, uma ferramenta que Deus, na sua providência, escolheu e preparou para revelar com uma clareza e uma profundidade sem igual a pessoa e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso papo hoje tem exatamente esse objetivo: desmistificar o estudo do grego. A gente vai ver uma abordagem que junta o rigor acadêmico com o coração devoto. E vamos descobrir que aprender a língua do Novo Testamento é muito, mas muito mais do que um exercício para a cabeça. É um ato de adoração. É um jeito de chegar ainda mais perto da palavra viva. Antes de a gente mergulhar na gramática, é fundamental, sabe, construir nossa base no lugar firme, numa base teológica mesmo. O apóstolo Paulo, escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo, ele nos chama para sermos obreiros aprovados, obreiros que não têm do que se envergonhar porque manejam bem a palavra da verdade. Mas o que será que significa manejar bem? Pensa num artesão habilidoso, que conhece cada ferramenta, que sabe fazer um corte reto, preciso, com cuidado, com integridade. É isso. E o estudo das línguas originais, olha, talvez seja a ferramenta mais fundamental que a gente tem para cumprir esse chamado. É o que nos permite ir além das tradições, que são ótimas, claro, mas nos permite ouvir as nuances, a ênfase, a textura da revelação como ela foi dada por Deus. Esse versículo não é para ser um peso, é um convite. Um convite para uma disciplina espiritual que afia a nossa mente, aprofunda nosso entendimento e, no fim das contas, enriquece nossa pregação, nosso ensino e nossa vida com Deus. É com esse espírito de diligência e de busca pela aprovação de Deus que a gente começa. Bom, para ninguém se perder no caminho, está aqui o nosso mapa. Primeiro, a gente vai firmar o porquê de tudo isso, entendendo o grego como uma ferramenta divina. Depois, vamos encarar de frente o desafio inicial. Daí para frente, a gente começa a construir. Vamos ver o alicerce que a gente já tem no nosso próprio idioma, mergulhar no coração do grego, que é o verbo, e entender a arquitetura da frase com os substantivos. E, para fechar com chave de ouro, vamos juntar tudo e ver como a gente vai da gramática à devoção, cada passo construindo sobre o anterior. Então, vamos lá! Começando então nossa primeira sessão. Olha, antes de aprender o como se faz, a gente precisa entender o porquê. Por que, afinal, dedicar tanto tempo e esforço para uma língua que já morreu? A resposta não é só para passar na prova do seminário, não. Ela é profundamente teológica. A linguagem não é um acidente, um acaso da evolução. Ela é um presente de Deus e está ligada de um jeito muito íntimo à nossa própria natureza, como gente feita à imagem e semelhança dele. Esse conceito aqui é a base de tudo. Pensa só. Deus é um Deus que fala, que se comunica. O universo inteiro foi criado pela palavra dele. Ele se revelou a nós por meio da sua palavra. E o ponto mais alto de toda a revelação é a palavra que virou gente, Jesus Cristo, o Logos de Deus. E nós, que fomos criados à imagem dele, somos seres que usam a linguagem. Essa nossa capacidade de pensar, de organizar ideias, de se conectar uns com os outros pela fala, tudo isso é um reflexo do caráter do nosso Deus, que é comunicativo, que é relacional. Por isso, quando a gente estuda uma língua, especialmente uma língua bíblica, a gente não está só brincando com regrinhas e decorando palavras. A gente está mexendo com a ferramenta que o próprio Deus escolheu para se mostrar para a humanidade. É uma atividade sagrada, um mergulho no veículo que trouxe a verdade de Deus até nós. Agora, o que é fascinante de verdade é a precisão dessa escolha divina. Por que justo o grego? Por que não o latim, que era a língua dos romanos poderosos, ou o aramaico, que Jesus falava no dia a dia? A resposta, gente, está na soberania e na providência de Deus. O grego koiné, que significa comum, era a língua que todo mundo falava no Império Romano na época de Cristo. Isso foi resultado das conquistas de Alexandre o Grande séculos antes. Deus preparou o cenário da história para que o evangelho pudesse se espalhar como um rastilho de pólvora pelo mundo conhecido. E não era só por ser popular. O grego tinha umas características que eram perfeitas para isso. É uma língua de uma precisão, de uma riqueza incríveis, capaz de expressar detalhes teológicos super delicados sobre quem é Cristo, sobre a salvação, sobre a vida cristã, de um jeito que poucas línguas conseguiriam. A estrutura dele, como a gente vai ver, permite uma clareza, uma ênfase que são vitais para a doutrina. Foi o carro perfeito no tempo perfeito para a mensagem mais importante da história. E aqui a gente chega no ponto central, no coração da nossa motivação. O objetivo de abrir uma gramática de grego não é virar um decifrador de códigos antigos. A gente não está nessa só para saber que logos é palavra ou que agape é amor.
O que a gente busca é algo infinitamente maior. A gente busca um encontro mais profundo, mais íntimo, mais claro com a palavra viva, com o Senhor Jesus Cristo, que se revela em cada página do Novo Testamento. Cada verbo que a gente aprende, cada função de caso que a gente entende vira mais um degrau na escada que nos leva para uma visão mais nítida da glória de Deus na face de Cristo. Que essa seja a paixão que move a gente. Então, só para a gente amarrar bem essa primeira parte, que é o nosso alicerce. A gente viu que a linguagem é um presente teológico, um reflexo da imagem de Deus em nós. Entendemos que Deus, na sua soberania e providência, preparou e escolheu o grego como o veículo perfeito para a revelação do Novo Testamento. E, o mais importante de tudo, a gente estabeleceu que o nosso estudo não é um fim em si mesmo, mas um meio para um objetivo glorioso. É um ato de adoração que busca entender a verdade com mais clareza e ter um relacionamento mais profundo com o autor da palavra. Certo. Agora que a nossa base teológica está firme, a gente precisa ser realista. Vamos para a nossa segunda sessão, onde vamos falar do elefante no meio da sala, a dificuldade. Aquele sentimento de estar sobrecarregado que quase todo estudante de grego sente no começo. Eu me lembro muito bem de quando comecei. Parecia uma tarefa impossível. Mas, como a doutora Dana Harris, que inspira muito do que a gente vai ver hoje, sempre diz, esse sentimento é normal. E a chave para superar isso está na perspectiva certa. Talvez nesse exato momento, olhando para tudo que tem pela frente, a sensação seja essa mesma. Um alfabeto novo, um monte de nomes esquisitos como casos, vozes, modos, aspectos, e tudo isso junto parece uma montanha gigante que dá até medo de começar a subir. Quero que fique claro, essa sensação não é um sinal de que alguém é incapaz. Pelo contrário, é quase um rito de passagem. É a reação normal do nosso cérebro quando ele dá de cara com um sistema de linguagem totalmente novo e complexo. O primeiro passo para superar isso é reconhecer e aceitar esse sentimento. Ninguém está sozinho nessa. Vamos dar nome aos bois. Primeiro vem aquela sobrecarga inicial com o alfabeto, com conceitos que a gente nem tem em português, tipo o tal do aspecto verbal ou a voz média. Depois, bate aquele medo sincero de isso não é para mim, aquela sensação de que não vai dar conta. Aí vem a luta, que é bem real, para memorizar um monte de palavras novas e aquelas tabelas de conjugação, os famosos paradigmas. E, claro, a frustração que aparece quando uma frase simplesmente não faz o menor sentido. Esses são os desafios, tanto emocionais quanto práticos, que todo mundo enfrenta. A doutora Harris conta que ela mesma aprendeu muito sozinha no começo e conhece bem essa sensação de estar perdido. A boa notícia é que, com a estratégia certa, cada um desses gigantes pode ser vencido. Então, qual é essa tal de perspectiva correta? É uma virada de chave na nossa cabeça. Primeiro, em vez de ver cada lição como um peso, encare como um quebra-cabeça divertido, um desafio a ser resolvido. Segundo, e isso aqui é vital, pare de se comparar com os outros. Algumas pessoas têm mais facilidade com línguas, outras menos. O seu ritmo é o seu ritmo. A única comparação justa é com quem a gente era ontem. Terceiro, transforme o estudo em oração. Peça ajuda ao Espírito Santo, o nosso grande professor, para iluminar a mente e dar aquela força para não desistir. Quarto, celebre as pequenas vitórias. Conseguiu decorar o alfabeto? Comemora. Entendeu para que serve o caso genitivo? Que maravilha! E por último, um conselho prático e muito poderoso. De vez em quando, dá uma olhadinha para trás. Quando estiver lá na lição 10, volte na lição 2. Vai ser uma surpresa ver que aquilo que parecia um monstro agora parece bem mais simples. Isso se chama progresso, e reconhecer isso é um combustível incrível. Resumindo essa nossa segunda parte, sentir-se sobrecarregado no começo do estudo do grego é super normal, tá tudo bem. A chave não é fugir do desafio, mas encará-lo com a atitude certa, vendo como uma chance de crescer tanto intelectualmente quanto espiritualmente. E para isso, a gente tem ferramentas poderosas, estratégias práticas como celebrar cada passinho e, acima de tudo, a dependência da ajuda de Deus através da oração. Com essa base, a gente está pronto para começar a construir de verdade. Bem-vindos à nossa terceira sessão. Agora que a motivação está no lugar certo e a perspectiva está ajustada, vamos começar a colocar os primeiros tijolos do nosso conhecimento. E aqui vai uma ideia que pode até parecer estranha no começo, mas que é a base de um ensino que funciona. O melhor jeito de aprender grego é, primeiro, aprender a pensar sobre a nossa própria língua, português. A gente já tem um conhecimento de linguagem gigantesco e intuitivo. O nosso trabalho agora é só trazer esse conhecimento para a consciência. Esse princípio é simplesmente fundamental. Muita gente começa a aprender uma língua nova sem nunca ter parado para pensar conscientemente em como o próprio idioma funciona. A gente sabe usar, mas não sabe descrever. Perguntas tipo, o que é um sujeito ou
Qual a função de um objeto direto? Podem ser difíceis de responder, mesmo que a gente use esses conceitos o tempo todo. O que a gente vai fazer é exatamente isso: aprender a pensar sobre a linguagem. Vamos dar nome ao que a gente já faz sem pensar em português. Esse processo que os pedagogos chamam de scaffolding, ou construção em andaimes, cria uma base super sólida. E sobre essa base, a gente pode construir o conhecimento do grego com muito mais segurança. É até engraçado, no final a gente aprende muito sobre português estudando o grego. Olha só que interessante esse slide. Ele mostra um dos pontos de partida mais cruciais para a gente. Vamos pensar no português primeiro. Na frase, o pastor ama as ovelhas, como é que a gente sabe quem ama e quem é amado? Simples, né? Pela ordem. Primeiro vem o sujeito, depois o verbo, depois o objeto. Se a gente inverter e disser as ovelhas amam o pastor, pronto, o sentido viram de cabeça para baixo. A ordem das palavras manda em tudo. Agora, respira fundo e olha para o grego. A lógica é outra. Completamente diferente. O que importa não é onde a palavra está na frase, mas a forma dela, sabe? A terminaçãozinha no final da palavra é ela que vai gritar para a gente qual a função daquela palavra na frase. Por causa disso, a ordem das palavras em grego é muito mais livre. Um autor pode colocar uma palavra lá no comecinho da frase não porque ela é o sujeito, mas só para dar uma ênfase nela. Entender essa diferença gigante entre uma língua de ordem e uma língua de forma é abrir a primeira grande porta para o mundo do grego. A boa notícia é que, apesar dessas diferenças todas, existem coisas que são universais. Toda língua tem um jeito de dar nome para as coisas, são substantivos. Toda língua tem um jeito de descrever ações ou estados, são os verbos. Toda língua precisa mostrar as relações básicas, tipo quem está fazendo a ação e quem está recebendo. E em toda e qualquer língua, o contexto é o rei para a gente entender o significado. Esses são os bloquinhos de Lego da comunicação humana. A gente já domina esses conceitos em português. Nosso trabalho vai ser aprender como é que o grego expressa essas mesmas ideias universais usando a estrutura e as ferramentas dele. Recapitulando rapidinho a terceira sessão. O maior recurso que se tem para aprender grego não é um cérebro de gênio, mas o conhecimento profundo que já se tem do português. O primeiro passo prático é aprender a pensar conscientemente sobre como a linguagem funciona. E a diferença crucial que a gente viu é que o grego é uma língua flexiva que usa as terminações das palavras, as declinações para os substantivos e as conjugações para os verbos para mostrar a função gramatical, enquanto o português depende, na maior parte do tempo, da ordem das palavras. Com esse alicerce pronto, a gente pode partir para a parte mais importante da casa. Bem-vindos à quarta sessão. E aqui, minha gente, a gente chega no coração pulsante da língua grega, o verbo. Se der para entender a lógica do sistema de verbos do grego, a maior batalha no aprendizado da língua já foi vencida. E a chave para isso é uma mudança de mentalidade, um jeito diferente de pensar sobre o que um verbo realmente faz. Para nós que falamos português, o verbo está quase sempre ligado ao tempo. Mas no grego a história é bem diferente. Vamos definir o conceito mais importante de toda a nossa conversa, o aspecto verbal. Prestem muita atenção aqui. Enquanto o tempo do verbo diz pra gente quando uma ação acontece, passado, presente ou futuro, o aspecto do verbo nos diz como essa ação acontece. Ele descreve a qualidade, o tipo, a natureza da ação. Pensa que o autor, quando escolhe uma forma do verbo, ele está usando uma câmera. Ele pode dar um zoom out e mostrar a ação como um todo, como um ponto no tempo, ou ele pode dar um zoom in e mostrar a ação acontecendo, no meio do processo. Essa escolha de perspectiva, isso é o aspecto. Esse quadro comparativo deixa a diferença bem clara. Em português, a primeira pergunta que a nossa cabeça faz quando vê um verbo é: quando isso aconteceu? A resposta nos leva para categorias como pretérito perfeito, imperfeito, futuro do presente e por aí vai. No grego, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: como o autor está vendo essa ação? A resposta vai levar a gente para as categorias de aspecto. A ação é vista como algo contínuo, em andamento, isso é o aspecto do tempo presente. A ação é vista como um todo, um evento único, sem se preocupar com o começo ou fim, esse é o aspecto do aoristo. A ação é vista como algo completo, terminado, mas com resultados que continuam até agora. Esse é o aspecto do tempo perfeito. O tempo, se é passado, presente ou futuro, vem depois. O aspecto é a estrela principal. Essa é a grande virada de chave. Certo. Mas como é que se ensina uma coisa tão diferente de um jeito que funcione? A doutora Harris propõe uma abordagem pedagógica simplesmente brilhante, que simplifica o universo do aluno. Primeiro, em vez de jogar todas as vozes ativa, média e passiva de uma vez, ela sugere ensinar a ativa e a média juntas, lá no tempo presente. A voz média, que mostra que o sujeito faz algo para si mesmo ou no seu próprio interesse, é bem estranha para a gente. Ensinando junto com a ativa, o aluno já entende ela como um jeito diferente da ação acontecer.
O segundo passo, o mais importante de todos, é praticar muito a diferença de aspecto entre a ação contínua do presente e a ação pontual do auristo. Quando essa diferença fundamental está bem firme na cabeça, o terceiro passo é trazer a voz passiva, que é um conceito que a gente já conhece. E só então, em quarto lugar, a gente vai construindo o resto do conhecimento, adicionando os outros tempos e aspectos aos pouquinhos. É um método que faz todo sentido e evita aquele desespero da sobrecarga. Para a gente fechar essa sessão super importante sobre os verbos, vamos reforçar os pontos principais. O sistema de verbos do grego é organizado primeiro em volta do conceito de aspecto e não de tempo. O aspecto descreve a perspectiva do autor sobre a qualidade da ação, se ela é contínua, pontual ou completa, por exemplo. E do ponto de vista do aprendizado, o jeito mais eficaz é ir aos poucos, focar em dominar os conceitos principais, como a diferença entre o aspecto contínuo e o pontual, antes de adicionar mais complexidade. Dominar isso é dominar o grego. Depois de entendermos o motor da frase, que é o verbo, vamos agora para sua estrutura, sua arquitetura, o substantivo. Se o verbo descreve a ação, o substantivo nos diz quem são os personagens, quem participa dessa ação. E como a gente já viu, no grego a função de cada peça nessa arquitetura não é definida pelo lugar onde ela está, mas pela forma dela. É o que a gente chama de sistema de casos. E aqui, a filosofia de ensino é a mesma que a gente viu para os verbos. A gente busca a intuição e a função, em vez de ficar decorando listas e mais listas de regras. Cada caso gramatical não é uma categoria inventada do nada, ele tem uma função central, uma ideia principal, que responde a uma pergunta básica sobre a frase. Se a gente conseguir entender essa função essencial de cada caso, a maior parte do trabalho já está feita. Os usos mais específicos vão virar só extensões lógicas dessa ideia central, e não um monte de regras soltas para decorar. E esse quadro aqui resume essa abordagem funcional de um jeito genial. Pense nos casos como respostas a perguntas. O nominativo responde à pergunta quem ou o que está fazendo a ação. Simples, é o sujeito. O acusativo responde à pergunta quem ou o que está recebendo a ação. É o objeto direto. O dativo responde para quem ou a quem. É o objeto indireto, ou a pessoa interessada naquilo. E o genitivo, que talvez seja o mais versátil de todos, responde de quem ou de que. A função principal dele é descrever, qualificar outra palavra. Pode ser posse, como na frase a casa de Pedro, ou pode ser tipo, como em um espírito de sabedoria, e muitas outras relações de descrição. Foque nessas perguntas-chave. Quando for analisar uma frase, pergunte ao substantivo: qual pergunta você está respondendo? A resposta vai te dar o caso e a função dele. Essa citação adaptada da doutora Harris é o exemplo perfeito dessa abordagem. Em vez de dar para o aluno uma lista com 10, 15 usos possíveis do genitivo, o que só serve para sobrecarregar, ela foca na ideia central. O genitivo descreve. É uma palavra-chave. Se der para colocar na cabeça que a função do genitivo é dizer alguma coisa a mais sobre outra palavra, pronto, já se tem a ferramenta principal para entender ele na maioria das vezes. É simples, é intuitivo e funciona. É o mínimo que se precisa saber, mas é o mínimo mais poderoso. Vamos amarrar o que aprendemos nessa quinta sessão. No grego, a terminação de um substantivo, o seu caso, nos diz qual é a função dele na frase. Em vez de a gente se perder em um mar de detalhes, a gente foca na ideia de que cada caso tem uma função principal, intuitiva, que pode ser descoberta com uma pergunta-chave. Por isso, nossa abordagem é funcional. A gente pergunta o que essa palavra está fazendo na frase, em vez de tentar encaixar ela numa lista de regras decoradas. Isso faz a análise gramatical virar um processo de descoberta, de lógica, e não de decoreba. Chegamos na nossa última sessão de conteúdo, a sessão que vai amarrar todas as pontas. A gente já viu a teologia por trás da linguagem, já ajustamos nossa perspectiva, construímos o alicerce e exploramos o coração da gramática grega com os verbos e os substantivos. Agora, a pergunta que não quer calar é: e daí? Para que tudo isso? A resposta está aqui, para ler a palavra de Deus na língua em que ela foi escrita e, com isso, aprofundar a nossa vida devocional. Todo o esforço que a gente fez converge para este ponto. Antes da gente falar sobre a prática da leitura, eu quero que você olhe para este número. Pausa. Mais de 5.400 manuscritos gregos do Novo Testamento, ou pedaços dele, que sobreviveram através dos séculos. Gente, isso é um testemunho textual que não tem comparação no mundo antigo. É uma prova esmagadora da fidelidade de Deus em preservar a sua palavra para nós. Quando alguém senta para ler o Novo Testamento em grego, não está lidando com um texto cheio de dúvidas ou corrompido. Está se conectando a uma corrente de transmissão textual que Deus, na sua soberania, protegeu. Isso deveria encher a gente
de confiança e de um temor reverente. Então, como é que a gente transforma o conhecimento da teoria numa habilidade prática? A chave é a integração constante. Primeiro, a revisão constante é a sua melhor amiga. Aprender língua não é uma linha reta, é uma construção. Segundo, boas gramáticas, como a da doutora Harris, têm capítulos de integração. Neles, ela pega tudo que foi aprendido até ali e aplica num texto adaptado do Novo Testamento. Esses capítulos valem ouro, porque eles forçam a gente a usar tudo junto. Terceiro, seja corajoso. Pegue o Novo Testamento em grego e comece a testar o seu conhecimento. E aqui vai a dica mais importante para não desanimar. Não foque em todas as palavras que você ainda não sabe. Isso é frustrante. Em vez disso, celebre cada palavra que você consegue reconhecer. Olha, essa eu sei, e aquela também. Eu sei que essa terminação é de sujeito. Essa caça ao tesouro do que você já sabe é o que vai te manter motivado e avançando. Olhem para este slide. Para alguns pode parecer grego, e é. Mas para quem já começou essa jornada, isso aqui é emocionante. É o famoso comecinho do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mesmo sabendo pouquinho, talvez já dê para reconhecer palavras familiares como logos, a palavra, ou theos, Deus. Dá para ver o verbo en, que significa era. Dá para ver o artigo o, é isso. O objetivo é esse. É chegar num ponto em que essas palavras saltam da página e a gente consegue, por conta própria, ver a estrutura e a beleza da declaração de João sobre a divindade de Cristo. A alegria desse momento de descoberta, ela vale todo o esforço. Resumindo essa nossa última sessão de conteúdo, a gramática é o meio, a leitura das escrituras é o fim. Não tem como guardar o que se aprende sem integrar tudo o tempo todo e praticar no texto de verdade. E um dos maiores combustíveis para a gente não desistir é essa alegria contagiante de começar a reconhecer palavras e estruturas no Novo Testamento grego, vendo a palavra de Deus se abrir na nossa frente de um jeito novo e vibrante. E assim, a nossa jornada pelo grego bíblico chega a um ponto de transição. Nós percorremos um caminho bem longo, né? Desde a teologia da linguagem até as estratégias práticas de leitura. A minha esperança é que esse nosso tempo junto não seja visto como o fim, mas como o verdadeiro começo de uma jornada que vai durar a vida inteira. Vamos recapitular rapidinho os pilares que a gente construiu hoje. Primeiro, estudar grego não é só uma matéria, é um ato teológico, um ato de adoração. Segundo, os desafios do começo são reais, sim, mas são totalmente superáveis com a perspectiva certa e as ferramentas certas. Terceiro, a gramática grega não é um caos, ela funciona com base em princípios lógicos, como o aspecto verbal e o sistema de casos, que podem sim ser entendidos de forma intuitiva. E por fim, a grande meta que amarra tudo isso é a leitura pessoal, direta e transformadora da palavra de Deus, na língua em que ela foi escrita. Se bateu aquela vontade de dar o próximo passo, aqui vão algumas sugestões práticas. Procure uma boa gramática para iniciantes. A abordagem da doutora Dana Harris, que a gente explorou bastante hoje, é excepcionalmente clara e acessível, principalmente para quem vai estudar por conta própria. E outra coisa, não subestime o poder de estar junto com outras pessoas. Entre num grupo de estudos ou forme-o na sua igreja, na faculdade ou no seminário. Aprender junto, dividindo as dificuldades e as descobertas, torna a jornada muito mais rica e muito mais fácil de continuar. Lembre-se, o melhor jeito de aprender é ensinar. Então encontre alguém para caminhar junto com você. E eu quero terminar com uma pergunta, para reflexão pessoal mesmo. Deixa essa questão para ecoar na mente e no coração de cada um. Qual verdade da Bíblia, qual doutrina, qual aspecto do caráter de Deus ou da obra de Cristo se anseia mais conhecer? Com mais clareza, mais precisão, mais profundidade? Talvez seja a soberania de Deus, a união com Cristo, a natureza da santificação. Seja qual for, que esse anseio seja o combustível para a jornada. Que o desejo de ver a glória do Senhor de forma mais nítida impulsione através de cada tabela de verbo e de cada capítulo. A recompensa não é só o conhecimento, mas o encontro renovado com o próprio Deus através da sua palavra, perfeitamente inspirada e fielmente preservada. Que Deus abençoe seus estudos.